Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações, queria pedir os compartilhamentos e queria desejar um fim de domingo, que o domingo está acabando, então fim de semana bom para todo mundo. E essas revelações são revelações tristes, mas ao mesmo tempo são revelações interessantíssimas, né, pessoal? Quando essas revelações chegam e acabam revelando aquilo que a gente tentava revelar há muito tempo. Hoje eu falo em especial sobre a utilização das palestras como técnica de compra do serviço público, como Poder Judiciário e Ministério Público. Tudo que eu queria entender é por que estava tão difícil para as autoridades entenderem, ou será que no final das contas as autoridades estavam todas gostando dessa ideia? Porque, olha, nós já temos uma situação completamente assim, bizarra dentro do Brasil, porque o processo eleitoral sempre foi deturpado pelo poder da imprensa. Então a imprensa tem condições de conduzir o processo eleitoral e ferir a democracia. Mas agora, quando de uma hora para outra o poder financeiro consegue também controlar a atuação do Poder Judiciário e a atuação do Ministério Público através do pagamento direto do serviço, não é indireto, é um pagamento direto, porque a contratação do membro do Ministério Público e a contratação do magistrado para fazer palestras no momento em que o trabalho deles está muito interessante para o mercado, é sem dúvidas a compra do serviço do Poder Judiciário, a compra do serviço do Ministério Público. Deixa eu começar agradecendo vocês pelas participações, já trazendo aqui alguns comentários. Deixa eu ver, agora eu já comecei a ter mais uma vez aquele problema bizarro dos monitores que ficam se alterando, infelizmente, mas eu vou colocar aqui certinho. Agora sim apareceu. Deixa eu ver se o outro está certo. Tentando acertar aqui as coisas. Mas agora voltou. Tá aí, canal do Stoppa. Muito obrigado, pessoal que está aqui no canal do Stoppa. Deixa eu voltar lá nos primeiros comentários. Jonathan Oliveira. Boa noite, Léo. Portal Sabendo Direito. Boa noite, surpresa agradável. Obrigado, Portal Sabendo Direito. Kyle. Boa noite a todos. Roberto Braga, boa noite a todos. Marcos Alves Maciel, boa noite. Israel Santos, boa noite. Abigail Timarelli, boa noite, Léo. Que Deus te proteja, e proteja a todos, Abigail. Pois está muito difícil morar no Brasil. Cai fora, menino bom. Abigail, olha, o Brasil vai melhorar. A gente tem que acreditar que o Brasil vai dar uma melhorada sim. É lógico, está tudo muito estranho, mas o Brasil vai melhorar. Vamos acreditar nisso. Deixa eu acertar agora aqui essa configuração aqui que sumiu bizarramente. Isso, agora voltou para o lugar. Aqui é o canal Leonardo Stoppa. Obrigado, pessoal, que está aqui participando pelo canal Leonardo Stoppa. Deixa eu voltar lá no topo. Voltar nas primeiras mensagens. Não sei se é eu que estou muito cansado ou se realmente eu não estou conseguindo enxergar aquele negocinho de rolagem aqui, mas não estou enxergando não. Vomax, fórmula mágica de emagrecimento. Passa essa fórmula mágica de emagrecimento, Vomax, porque tem um treco, é difícil emagrecer. Obrigado pela participação. Ele fala, boa noite, Léo, boa noite. Vomax. Bela Ferreira, esse país é uma vergonha. Bela Ferreira, boa noite. Bela Ferreira, Hermínia Conde, boa noite. Amor, paz e amor a todos. Reginaldo Pereira, boa noite. Léo, boa noite. Reginaldo, boa noite a todo mundo. Hello Souza, boa noite. Hello Souza. Leomar Castro manda um boa noite também. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. E chega aqui o primeiro superchat da noite. Marco Paiva. Obrigado, Marco. Léo, boa noite. Procurador pode dar as palestras e colocar a patroa como laranja? Não pode, Marco. Olha só. Tecnicamente falando, pode. Porque eles são donos
do Brasil, infelizmente. Mas na prática não poderia. Sabe por quê? Pensem, pessoal. O serviço público mais delicado que existe num país é, sem dúvidas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Por quê? São serviços que acabam vindo de órgãos que têm uma autonomia tão grande sobre o cidadão. O Ministério Público tem um poder de colocar um cidadão na cadeia. E o Poder Judiciário tem o poder de decidir se esse cidadão vai mesmo para a cadeia. O que significa que são atividades extremamente delicadas para serem controladas pelo poder financeiro. Muito obrigado. Mídia alternativa jogar a toalha. A mídia alternativa jogar a toalha é um desserviço. Joga JH Padilha. Obrigado, JH Padilha. Olha, Marcos Paiva. O que acontece é que nós temos algumas atividades nos países, em todos os países do mundo, que são cruciais para a democracia, cruciais para a existência da sociedade, porque se não fosse necessária a sociedade, se fosse simplesmente o mais rico manda e ponto final, a coisa era mais tranquila. Mas se você pensa na sociedade, você precisa admitir que nós precisamos garantir que a sociedade seja soberana. Sociedade ser soberana começa com aquela coisa de que todos são iguais perante a lei, que é uma coisa extremamente utópica, mas é uma coisa que existe. Como que podemos admitir que todos são iguais perante a lei se a lei julga conforme o que pagar palestras? Então, para você conseguir uma decisão judicial, você contrata palestras. Isso não é uma novidade, pessoal. Isso não é uma novidade. Quem me acompanha sabe que eu tenho denunciado isso há 3 anos. 3 anos. Eu sempre tenho dito, olha, você não pode considerar a possibilidade de um juiz julgar um caso se esse juiz está sendo contratado para condenar um lado através das palestras. Esse caso é um caso que tem sido tão repetido por mim que eu vou ver se eu consigo encontrar dentro da minha página, que eu postei, inclusive em um trabalho acadêmico. Está aqui na página Leonardo Estopa, tem aqui Matemática do Direito. Quando você vem aqui nesse artigo Matemática do Direito, que tem o formato também PDF aqui, você procura por palestras. Então tá aqui, ó, nessa parte do texto de um artigo acadêmico que eu fiz, e eu fui punido por falar do Sérgio Moro, infelizmente, porque na academia em determinadas escolas você não pode falar do Sérgio Moro. Eu fiz um artigo que fala exatamente sobre isso, o fato de determinados juízes e procuradores estarem sendo comprados e o poder de influência sobre determinados juízes e determinados procuradores. Eu coloco possibilidade de novas contratações para palestras, ou seja, o cara vai dosar. Juiz Sérgio Moro avalia como cada decisão contra o ex-presidente Lula tem lhe favorecido em termos de promoção pessoal e contratações para palestras. Isso porque isso é uma coisa muito óbvia. Achar isso nos vazamentos é uma coisa que faz com que a população comece a prestar atenção no caso, mas qualquer pessoa consegue perceber que a atuação do Ministério Público e a atuação do Poder Judiciário nesses casos da Lava Jato, ela está diretamente ligada à contratação de palestras. Infelizmente, por mais que a gente queira fechar os olhos para o que está acontecendo, por mais que a gente queira fingir que não é nada disso, o que está rolando é exatamente isso. O contratante de palestras, ele faz uma proposta, ainda que seja uma proposta implícita. Proposta implícita é uma proposta que ele não vira e fala assim, Moro, aqui, bateu um fio para você aqui, condena o Lula, tá? Se você condenar o Lula, a gente te contrata para 10 palestras. Não, não é assim. A cada atrocidade do Sérgio Moro contra aqueles inimigos de determinados poderosos, os poderosos contratam para palestra. Então imaginem, pessoal, que eu não posso chegar no juiz da minha cidade, e falar assim, doutor, se o senhor prender fulano, eu te dou 100 mil reais. Eu não posso fazer isso é ilegal. Mas aí o juiz, o fulano é preso pela polícia. No momento que o fulano é preso pela polícia, eu vou lá no delegado de polícia e contrato o delegado de polícia para uma palestra numa universidade minha.
pago o delegado de polícia R$20 mil para poder fazer uma palestra de seja lá o que for na minha universidade, porque eu sou rico e eu quero aquele cara preso. Aí beleza, o delegado de polícia foi e fez uma palestra lá, R$20 mil. Então, vai o pedido para o juiz da cidade de Ponte Nova para aquele cara responder o processo em liberdade. Aquele juiz nega e mantém o cara preso para responder o processo preso. Aí eu chamo aquele juiz para uma palestra na minha universidade e dou R$100 mil numa palestra. Olha, eu não preciso falar para o juiz que eu estou pagando ele R$100 mil porque ele manteve o cara preso e vou pagar muito mais grana se ele mantiver o cara preso por mais tempo. Só de eu ter contratado o juiz após um fato que obviamente é do meu interesse, deixa bem claro para o juiz que se ele continuar julgando conforme o que eu quero, ele vai continuar tendo palestras. E da mesma forma, o que eu falei com o delegado, que como ele pegou e trancafiou o cara que eu não gosto, se ele continuar fazendo isso com as demais pessoas que eu não gosto, ele vai ser contratado para palestras. Foi assim que a Lava Jato funcionou durante todo esse tempo. Compra do Poder Judiciário, indiretamente através de palestras, compra do serviço do Ministério Público, indiretamente através de palestras. Gilmar Ferreira, muito obrigado. Boa noite, Léo. O cara diz, vi sua mulher entrando no motel, mas ele não acredita. Aí o Intercept mostra a prova, mas não basta para o Bolsonaro. Não, o Intercept mostra uma filmagem e tal. Aí não basta que ele fala, vocês são tão cruéis, vocês petistas, que vocês pegaram uma mulher que parece muito com minha mulher e fizeram uma filmagem, combinaram com ela para ela entrar no motel só para me enganar. Infelizmente, Gilmar, é isso que passa pela cabeça do Bolsonaro. Ele acha que tudo no mundo é montagem, mas não é isso, Gilmar. É porque o Bolsonaro concorda com o que está acontecendo. E nesse momento, o que é preciso falar com o Bolsonaro é como a Lava Jato foi corrupta, e eu acho fantástico trazer agora essa questão do dinheiro, essa questão das palestras, porque continuar falando sobre as atrocidades contra o ex-presidente Lula somente não vai fazer Bolsonaro se revoltarem. O que vai fazer o Bolsonaro se revoltar é o Bolsonaro ficar sabendo que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro ganharam mais grana que o próprio ex-presidente Lula. Eles, com a utilização do Poder Judiciário, com a utilização do Ministério Público para fazer as atrocidades contra o ex-presidente Lula, eles ganharam mais dinheiro que o ex-presidente Lula durante os 8 anos de trabalho como presidente da República. Isso talvez toque alguns bolsominions, mas a derradeira mesmo que a gente precisa de ter como sendo o discurso mais importante, talvez, é isso aqui, ó. O discurso mais importante que eu acho que é o discurso de unificação, está na capa do Brasil 247 agora. Depois de arrasar a economia, Deltan passou a contar dinheiro. O mais importante é isso. É importante deixar claro que a Operação Lava Jato arrasou a economia. Porque se a gente deixa a Operação Lava Jato como uma luta contra a corrupção, o Bolsonaro ainda vai pensar, olha, eles merecem palestra, né? Eles lutaram tão bem contra a corrupção. A gente precisa admitir que eles são heróis do povo, e como heróis do povo, eles precisam ser beneficiados pelas palestras. Não. É preciso deixar bem claro que grande parte do desemprego existente hoje, grande parte da quebra da indústria nacional se deve à Operação Lava Jato ter sido montada para causar essa desgraça. Ray Lula Rousseff 247 da Silva, obrigado Ray pela participação, obrigado pelo superchat. Obrigado pelo carinho. A menina Tabata diz que consegue emprego onde ela quiser. Por que não vaza? Muita pretensão da menina. A Tabata agora ela vai entrar num problema... A Tabata vai viver um pior momento da carreira dela, porque ela traiu as pessoas que confiaram nela. Então agora ela vai vir com esses lenga-lengas de que consegue emprego, de que faz e que acontece. Só que no momento que a Tabata vota, olha, o que é um problema, onde eu vejo um grande problema a respeito da Tabata, se ela consegue emprego em qualquer lugar que ela quiser, ela tem que renunciar agora, porque o problema da Tabata no Congresso não é necessariamente a Tabata conseguir ou não conseguir emprego, é porque o esquema criado pelo Luciano Huck, pelo Lema e por outros empresários, ele infiltrou dentro dos partidos progressistas alguns congressistas liberais. Isso é um problema. É mais ou menos como se a gente tivesse um jogo de futebol e esse jogo de futebol fosse, a exemplo de Minas, que é onde estou agora,
entre Cruzeiro e Atlético. O jogo entre Cruzeiro e Atlético, ele seria disputado 11 contra 11. Mas o Cruzeiro, que ganhou a última partida, por isso eu falo do Cruzeiro, ele foi tão esperto que ele conseguiu colocar jogadores do Cruzeiro com camisa do Atlético. Então acontece que ele desequilibrou completamente o jogo. Ele enganou o torcedor do Atlético e conseguiu colocar jogadores do Cruzeiro com camisa do Atlético. Então, o que a Tabata representa hoje é isso. Ela representa não apenas uma traidora no Congresso, mas uma traidora que evita que um progressista esteja por lá. Então ela é um duplo negativo, né? A Tabata, que estudou provavelmente muito de exatas, que Harvard gosta muito de exatas, a Tabata representa um duplo negativo. Ela representa ela como sendo um liberal vitorioso e ela como ter retirado com certeza, progressista que deveria estar no lugar dela nesse momento. E não é só a Tabata é o símbolo, porque a Tabata, ela inclusive discursou contra o que ela aprovou nesse momento, né? Mas além da Tabata, a gente sabe que tem muitos deputados e senadores que sofreram por um processo que hoje a gente pode chamar de um processo de tabatização, que é ir para onde o vento toca, tentar nadar a favor da correnteza, e ao meu ver o símbolo disso é o Cristóvão Buarque. O Cristóvão Buarque, que inclusive eu comento também nesse artigo que eu trouxe aqui, ó, a matemática, esse é a matemática do direito que está dentro da página Leonardo Stoppa, eu faço bastante comentário de política, ele está desse lado aqui, e eu vou achar aqui, ó, Cristóvão, né, que eu falo bastante dele aqui, ó, é o caso vivido pelo atual senador Cristóvão Buarque, que tentou surfar na onda liberal e acabou não reeleito. Eu toco inclusive no assunto do Cristóvão aqui, para mim, que ele passou pelo processo de tabatização no momento ruim. O processo de tabatização, ele pode acontecer de imediato. A Tabata foi super esperta. Até isso deve ensinar em Harvard. Lá em Harvard deve ter curso de momento oportuno para traição, que é aquela coisa, você vai trair os seus eleitores logo no início do mandato para dar tempo de você conquistar outros eleitores. Então, a Tabata passou pelo processo de tabatização agora no início da legislatura e o Cristóvão não. O Cristóvão embarcou no golpe e tal, senador, ele não conseguiu ser reeleito. Já a Tabata, eu acho que ela consegue ser reeleita sim, porque se a Tabata sai do PDT, porque obviamente nesse momento é muito estranho ela continuar no PDT. Se a Tabata sai do PDT, ela pode ir para o PSDB, ela vai integrar o quadro do PSDB, que tem uma personalidade muito compatível com a dela, essa personalidade liberal, e a partir daí eu acho que ela vai ser reeleita pelo PSDB. Cláudia Silva, olá Léo, quem são os responsáveis que deveriam estar punindo essa escória? Quem são os responsáveis de não punir? Quem teria a autoridade? São tantos. Cláudia Silva, olha, a primeira coisa que nós precisamos considerar nesse momento é que quando a gente fala sobre a venda da atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público através de palestras, os responsáveis por punir são, infelizmente, outras pessoas que não são contra isso, porque eles também fazem isso. Eu acho que o responsável por evitar esse tipo de problema é o Constituinte. O Constituinte tem que deixar na Constituição de forma muito clara e muito expressa que ao juiz e ao procurador não são permitidos nenhum tipo de salário adicional, nenhum tipo de ganho adicional, porque vejam bem, no momento, isso acontece com praticamente todos os juízes e todos os procuradores e todos os promotores. Imagina que você trabalha numa determinada cidade como juiz ou como procurador, e o juiz e o procurador, eles têm a liberdade de fazerem essas palestras, eles têm também a liberdade de participarem com, digamos que, como é que chama a palavra bonita, gente? Com o magistério do direito, o que significa que um juiz e um procurador, um promotor, essas pessoas, eles não podem montar uma empresa, mas eles podem dar aulas. Aí você imagina que um determinado juiz, ele vai ser contratado para dar aula numa determinada universidade privada que é do Paulo Guedes. Esse juiz ganha mais dinheiro na Universidade do Paulo Guedes do que como juiz. A tendência natural é que esse juiz, para garantir a sua continuidade como sendo professor na Universidade do Paulo Guedes, ele vai acabar adotando
a linha de raciocínio daquela universidade. Ou seja, um juiz que poderia ser um juiz progressista, ele deixa de ser progressista e passa a ser um juiz mais liberal, exatamente porque a linha de atuação daquela universidade que ele pertence é uma linha mais liberal. Então, essas permissões constitucionais para membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, elas acabam criando essas distorções. Sempre quem tem grana vai conduzir o Poder Judiciário e o Ministério Público. Aí você pergunta, quem deveria punir? O Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional do Ministério Público é formado por juízes, por promotores e procuradores, membros do Ministério Público, que julgam os membros do Ministério Público que desviam da conduta correta. Aí o detalhe é o seguinte, que desviam da conduta correta, a palavra final acaba sendo deles, o que significa que todo membro do Ministério Público quer ganhar a grana que o Dallagnol ganhou com as palestras e não brigar porque o Dallagnol ganhou essa grana. Entendeu? Cláudia, é muito difícil a gente imaginar um processo de moralização de uma instituição através de membros dessa própria instituição no sentido de lutarem contra algo que toda instituição gostaria de fazer. A grande realidade é que quase todos do Conselho do Ministério Público gostariam de ter tido a oportunidade do Dallagnol de vender palestras. Não vão querer punir o Dallagnol, eles vão querer imitar o Dallagnol, que é uma puta grana que o cara ganhou. Da mesma forma, o Sérgio Moro com as palestras. O Conselho Nacional de Justiça, que na época era o responsável por evitar que o Sérgio Moro continuasse vendendo palestras, e olha, toda vez que o Sérgio Moro participava de uma outra palestra, eu sempre falava, olha, é só um estúpido que não consegue perceber que essas palestras estão sendo utilizadas para comprar a atuação do Sérgio Moro. E o que eu estou falando é tão lógico que eu coloquei num trabalho no meu mestrado de Direito. Isso é uma coisa muito clara. As palestras, elas têm a finalidade de comprar a atuação do membro do Ministério Público, de comprar a atuação do juiz. Mas essas palestras continuam acontecendo. Por que que o Conselho Nacional de Justiça não toma uma atitude? Por que que o Conselho Nacional do Ministério Público não toma uma atitude? Porque, no fundo, é muito difícil de se esperar que juízes queiram punir um juiz por estar recebendo palestras ou que membros do Ministério Público queiram punir um outro membro do Ministério Público por estar realizando essas palestras. Então, Cláudia, os responsáveis não têm interesse de ação. Eles não têm interesse de punir o Sérgio Moro pelo que o Sérgio Moro fez, e hoje já até saiu da alçada da Justiça, né? Agora o Sérgio Moro é ministro, já saiu da alçada da magistratura, mas mesmo o Dallagnol, o interesse de ação, ele é muito pequeno pelo próprio Ministério Público. Então, onde que nós temos um erro? Nós temos um erro na Constituição, porque a Constituição, ela dá essas regalias, entre aspas, não para os membros do Ministério Público e para os membros do Poder Judiciário. Não, as regalias não são deles. As regalias são dadas ao poder financeiro, porque no momento que o poder financeiro consegue controlar um membro do Ministério Público através da imposição de uma ideologia a troco de um emprego, o poder financeiro que está ganhando uma regalia. Então, o dono de uma universidade, ele consegue, bem dizer, controlar o juiz da cidade porque ele dá um emprego para o juiz da cidade. O dono da universidade, ele consegue controlar quem o procurador ou o promotor vai perseguir porque ele dá emprego para esse cara. O que significa que o dono de uma grande universidade dificilmente vai ser processado ou condenado porque esse cara dá emprego para o juiz e para o promotor da cidade. Então, isso são coisas que precisam ser refletidas, são coisas que precisam ser discutidas, isso são coisas que não podem acontecer. Ou aquele juiz, ele entra depois de contratado, que eu acho também que tirar dos juízes e procuradores aquela possibilidade de darem aulas, isso é uma coisa complicada, mas tem que ter uma forma de tirar do poder financeiro o direito de controlar o que está acontecendo. Ou o juiz, por exemplo, depois que ele integrar o quadro de uma universidade, ele não pode mais ser retirado para evitar que o dono da universidade possa fazer chantagem. Alguma coisa tem que acontecer, mas dessa forma não dá. Ou então juízes e procuradores só pudessem dar aulas em universidades públicas para evitar essa possibilidade deles, de repente, serem influenciados pelo interesse privado. Isso é uma coisa extremamente complicada. E deixa eu agradecer do lado de cá, muito obrigado.
Eu vi que algumas pessoas postaram, eu vou trazer sobre essa questão aí do El País também, contestando a autenticidade, mas deixa eu agradecer o JH Padilha. Léo não e JH Padilha, fugiu aqui, fugiu com força. Agradecer ao JH Padilha pelo superchat. Deixa eu agradecer aqui também. Léo, não falta reação. Bozo, Moro não são indestrutíveis. Exatamente. Eu acho que agora é pegar firme, porque eles não são indestrutíveis. O segredo é acabar com a Operação Lava Jato. Acabando com a Operação Lava Jato, o resto automaticamente vai ruir. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá, Jaques Oliveira. Muito obrigado, Jaques Oliveira. Léo, você não vai ao encontro do dia 27 em Curitiba? Eu e minha esposa vamos e gostaríamos muito de vê-lo. Muito obrigado, Jaques Oliveira, pelo superchat, pela frase, pelo carinho. Jaques, eu ainda estou num pouco de dificuldade, que eu estou morando no interior aqui da cidade de Ponte Nova e estou mexendo com obra, né? Porque, assim, quando as pessoas me perguntam por que eu não consigo ir nos encontros, essas coisas, eu tento até explicar mais ou menos. Existe uma diferença muito grande entre o jornalista de esquerda, Jaques, e o militante de esquerda. O jornalista de esquerda, ele não ganha o salário de um jornalista de direita, mas, em contrapartida, o jornalista de esquerda ganha um salário que dá condições para ele se sustentar. Então, ele pode se ausentar, ele pode viajar, ele pode fazer essas coisas. Já o militante de esquerda, ele ganha praticamente uma ajuda de custo, que são os superchats que vocês dão, e uma pequena ajuda de custo que o 247 me dá. No último encontro que eu fui participar, que foi, inclusive, em Porto Alegre, eu parei por 4 dias. E esses 4 dias me fizeram uma falta para colocar as coisas no lugar e tal. É exatamente por causa dessa condição minha de militante. Então, na condição de militante, qualquer coisinha faz uma diferença muito grande e no final das contas a gente vai deixando as contas se acumularem, as contas vão se acumulando e as coisas vão se atropelando. E aqui na cidade de Ponte Nova, eu tô pegando algumas pequenas atividades para fazer, então isso que acaba dificultando. Para eu ir no encontro, eu tenho que sair de Ponte Nova, ir para Belo Horizonte. Da rodoviária de Belo Horizonte eu vou para o aeroporto de Belo Horizonte, e do aeroporto de Belo Horizonte eu vou, por exemplo, para Curitiba. Nessa brincadeira, só de viagem, a coisa vai atropelando tempo aqui, atropelando tempo aqui, atropelando tempo acolá. No final das contas, só de viagem isso consome aí 4 dias. E, nossa, coloca tudo, bagunça tudo. Se eu estivesse em São Paulo, seria muito fácil, né? Porque em São Paulo você só sai de casa, chega no aeroporto, chega em Curitiba e já era. Mas do interior, eu vou fazer o possível, mas do interior eu acho muito difícil. É muito difícil mesmo eu conseguir participar dos encontros. É essa condição que eu te falei de morar no interior e as coisas vão dificultando realmente. Eu vou ler a matéria aqui, que eu acho muito obrigado mais uma vez, Jaques Oliveira, pela participação, pelo carinho. E deixa eu trazer a matéria para vocês aqui. Deltan só pensava em dinheiro. As palestras e aulas já tabeladas neste ano estão dando líquido 232 mil. Ótimo. Se tudo der certo nas palestras, vai entrar ainda uns 100 mil limpos até o fim do ano. Total líquido das palestras e livros daria uns 400 mil. Total de 40 aulas, palestras, média de 10 mil limpo, disse o procurador que montou um PowerPoint para condenar Lula sem provas, fraudou a eleição presidencial, quebrou a economia e depois planejou seu enriquecimento. Olha, quando eu vejo a atuação do Dallagnol, eu me lembro de um pastor da cidade de Belo Horizonte que defendeu o Dallagnol e viu, né, colocou o Dallagnol para palestrar na igreja, que para mim não é pregar, porque se tem uma coisa que essas pessoas estão distantes mesmo de Deus. E esse pastor viu a igreja esvaziando à sua frente. Depois o pastor deu lição de moral para o seu povo. Vocês são tolos! Vocês sabiam que o Dallagnol também é um batista? Como vocês fazem uma coisa dessa? Isso é tolice! Esse camarada que fez isso com a economia brasileira, esse hipócrita que só estava pensando no próprio enriquecimento, ele realmente viu uma igreja esvaziando à sua frente, porque essa igreja já tinha percebido
a hipocrisia que vinha dessa Operação Lava Jato. E como se não bastasse a igreja ter protestado, saindo no momento que o Dallagnol chegou, o Valadrão também chamou a atenção da igreja. E eu não consigo ver algo que mais consiga explicar a postura do Dallagnol, senão o pastor covarde. O pastor covarde é aquele pastor que não está nem aí para o evangelho. Ele transforma a igreja que antes era utilizada para pregar a palavra, que antes era utilizada para fins religiosos, ele transforma essa igreja numa boate. Exatamente por quê? Porque no momento em que as igrejas evangélicas foram substituindo o espaço que antes era ocupado pelas boates noturnas, essas igrejas passaram a ganhar mais grana do que elas ganharam no momento em que elas eram simplesmente igrejas. E hoje você consegue ver o Dallagnol como procurador preocupado tão somente com a grana que ele estava ganhando com toda essa desgraça que ele estava promovendo. O desespero do Dallagnol para conseguir a constante prisão do Lula, para conseguir sempre vencer, é por causa disso. Palestras eram contratadas. E eu consigo ver o Dallagnol de uma forma muito semelhante aos pastores donos dessas grandes igrejas que não se preocupam em nada com o próximo, só se preocupam com a grana. O negócio é só a grana. O negócio é só o tanto de dinheiro que eles vão conseguir. Agora imaginem, esse camarada, esse Dallagnol, ele conseguiu causar dentro do Brasil, junto com o Sérgio Moro, através desse caos que eles geraram no Brasil, eles conseguiram causar o desemprego de muitas pessoas. Agora imaginem que ele está comemorando R$232 mil. Por causa de R$232 mil, o cara causou bilhões em prejuízo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia de como que essas pessoas são covardes. Esses donos de igreja são igualmente covardes. Eles não ligam de pedir a geladeira da casa de uma pessoa, aquela pessoa ficar vivendo em condições subhumanas, de repente a pessoa até perder ali um familiar por falta de conservação adequada de alimentos. Eles não ligam para isso. O negócio deles é a grana. Para um Dallagnol, um ser humano vale R$1. Porque o Dallagnol, ele cresceu sendo educado pelos princípios valadrões. Ele cresceu sendo educado pelos princípios de uma igreja que deixa de uma forma muito clara para os seus fiéis que o fiel vale aquilo que ele tem. O fiel não vale como ser humano, o fiel vale como um poço de reservatório de dinheiro. O ser humano para as igrejas, como a igreja do Dallagnol, é tão somente aquilo que ele conseguiu acumular em termos de recursos financeiros. Então, para o Dallagnol, a diferença de um ser humano para o outro está na conta bancária. E como que a gente pode ter como um operador do direito uma pessoa que até hoje não conseguiu entender uma coisa básica da Constituição que fala que todos são iguais perante a lei? Não. Perante a lei dele, perante a lei da igreja na qual ele foi educado, as pessoas não são iguais perante a lei. A igualdade é proporcional à quantidade de dinheiro, o que significa que é muito difícil a gente encontrar duas pessoas iguais, até porque duas pessoas com a mesma conta bancária, a mesma quantidade de dinheiro, é uma coisa muito difícil, né? Esse, infelizmente, é o Dallagnol. Uma pessoa capaz de colocar o país numa desgraça econômica para conseguir juntar alguns R$1.000 a mais com suas palestras. E o El País, que é a notícia que tinha sido traga por uma das pessoas no chat, El País atesta a veracidade de todas as mensagens da Vaza Jato. Com o auxílio de uma fonte externa ao Intercept, que prefere preservar sua identidade, tivemos acesso a parte de um arquivo de mensagens de um dos chats mencionados nas reportagens e comparamos seu conteúdo com o material disponibilizado pelo site. O conteúdo é idêntico, aponta reportagem do Intercept. Continuar insistindo nessa teoria de que o material é falso é picaretagem. Agora, Lilian Guedes faz uma pergunta muito interessante que eu acho que deve quebrar a cabeça das pessoas. Quem é pior, Moro ou Dallagnol?
Deixa eu aproveitar esse momento do Quem é Pior para pedir para vocês que, por favor, se inscrevam aí nos canais Leonardo Stoppa e no canal do Stoppa. Estamos transmitindo também no Facebook. Quem estiver assistindo pelo Facebook, compartilhe para a gente aí pelo Facebook. Quem puder compartilhar essa transmissão do YouTube no Facebook, Twitter, WhatsApp, ajudem aí compartilhando para a gente aumentar o alcance. Olha, pessoal, veja bem. Quando eu escuto a pergunta quem seria pior, Moro ou Dallagnol, eu não tenho a menor dificuldade de dizer que Moro é pior. Moro é, sem dúvidas, 99% da desgraça do Brasil. O Moro, olha, o Bolsonaro perto do Sérgio Moro, ele é uma pessoa maravilhosa. O Sérgio Moro é o pior ser humano em território nacional. O Sérgio Moro é um cara tão dissimulado, o Sérgio Moro é um cara tão covarde, que se ele tiver que vender um filho dele para chegar ao STF, ele vende. Ele é um cara muito covarde, é uma das piores pessoas da humanidade. Ele foi treinado para ser extremamente covarde. Dizem que o Sérgio Moro, ele é filho do fundador do PSDB em Maringá. E se ele realmente é filho do fundador do PSDB, ele já foi treinado dentro do fundador do PSDB em Maringá, ele foi treinado dentro desse padrão cruel de enxergar o ser humano mais pobre como recurso e não como ser humano. Treinado nesse padrão de enxergar o ser humano como recurso, ele não liga, por exemplo, de trair toda a sociedade brasileira a troco de atingir seus objetivos. Olha só, enquanto o Dallagnol estava comemorando, e não há dúvidas que o Dallagnol ele tem uma percepção política a respeito da coisa, mas pelo menos um pouquinho de convicção o Dallagnol tem para fazer o trabalho dele, o que significa que o Dallagnol foi um super oportunista. O Dallagnol pensou assim, olha, eu vou fazer o trabalho de procurador acusando os políticos. Eu acredito que os políticos são todos bandidos e precisam ser presos. Então eu vou inventar um monte de provas para colocar na cadeia. Já o Moro é diferente. O Moro nunca foi enganado. O Moro foi contratado. O Moro foi contratado por forças financeiras para destruir a economia nacional e ele fez isso sabendo do que ele estava fazendo. Tanto é que o Dallagnol queria trazer o caso referente ao Fernando Henrique à tona. O Moro não deixou. O que deixa muito claro que o Moro sempre foi o cara do PSDB, controlando a Lava Jato, fazendo a Lava Jato acontecer. Então a Lava Jato é o Sérgio Moro. Então 99% da desgraça brasileira é o Sérgio Moro. O resto se divide aí entre Dallagnol e os demais. Pode ser que desse 1% que sobrou, a metade seja o Dallagnol. Mas perto do Sérgio Moro, Dallagnol, Bolsonaro e demais atrocidades humanas dentro do Brasil são absolutamente nada. Tanto é que, olha, vocês vão achar engraçado, mas sabe aquela coisa que na hora que você... né, quando eu olho para o Bolsonaro, eu tenho um pouco de birra, porque eu olho para o Bolsonaro e vejo o Bolsonaro como um cara que conseguiu me enganar completamente. Eu olho e penso, gente, eu não acreditava na possibilidade do Brasil descer tão baixo a ponto de eleger um cara desse. E eu olho pro Bolsonaro e vejo o Bolsonaro rindo da minha cara, falando, viu? Não contava com minha astúcia. Eu vejo o Bolsonaro como um espertalhão do jogo político. Espertalhão do jogo político que se aliou aos Estados Unidos, se aliou ao esquema de Israel para chegar ao poder. Eu vejo o Bolsonaro como mais um político. O político faz isso. Você vê políticos fazendo isso em cidades, você vê político fazendo isso em governos estaduais e você vê político fazendo isso em governo federal. É o jogo da política. Para chegar ao poder, ele precisou se unir, por exemplo, aos Estados Unidos e Israel. Então, olha, beleza, ele se uniu aos Estados Unidos e Israel como uma forma dele chegar ao poder. Agora que ele chegou ao poder, ele tem que pagar o preço. Eu vejo Bolsonaro dessa forma, como mais um político que, infelizmente, se vendeu. Agora, quando eu vejo o Sérgio Moro, eu vejo o Sérgio Moro como sendo um inimigo mortal. Eu não vejo o Bolsonaro como sendo um inimigo mortal. E uma coisa que às vezes eu penso, nossa, seria tão... Olha, podem rir da minha cara, mas às vezes eu vejo o Bolsonaro fazendo uma coisa que parece uma coisa legal, né? Quando o Bolsonaro, ele bateu de frente, por exemplo, com a questão do aumento do diesel,
Eu fico torcendo pelo Bolsonaro se converter. Por mais que ele tenha sido idiota, tenha falado bobeiras e etc., eu olho pro Bolsonaro e falo, nossa, ia ser tão bom se esse Bolsonaro abandonasse o poder financeiro e viesse pro lado do povo e governasse pro povo, que ia calar a boca de todo mundo e ia matar o poder financeiro de raiva. Ou seja, de vez em quando eu olho pro Bolsonaro e penso, esse Bolsonaro poderia melhorar, dar um tranco na cabeça dele, ele perceber que ele tem sido feito de idiota. Tanto é que desde o início eu tenho falado, olha, seria tão bom que o Bolsonaro traísse as elites e governasse pro povo. E fiz até uma promessa, falei, eu iria pra frente da casa dele com a coroa de rei, bateria palma e falava, Bolsonaro é meu rei. Quando eu olho pro Bolsonaro eu penso isso, seria bom se esse cara entendesse um pouquinho das idiotices que ele está fazendo e viesse pro lado do brasileiro. Porque ali eu vejo um cara que fez de tudo para chegar ao poder, lógico, um cara que não abriu mão de fazer negócios para chegar ao poder, mas eu vejo um brasileiro que está sendo, em partes ele sabe que ele está fazendo idiotices, mas em partes ele está sendo enganado. Por falta de conhecimento, né, existe uma lacuna de falta de conhecimento na cabeça do Bolsonaro. Falar que ele é um completo idiota não faz sentido, porque o cara chegou à presidência da República, mas você vê que no que diz respeito a negócios internacionais, no que diz respeito à geopolítica, essa mesma palhaçada que pensam os eleitores do Bolsonaro, que uma parceria com os Estados Unidos vai fazer o Brasil rico e poderoso, que investir no nióbio pode fazer o Brasil virar o país mais poderoso do mundo, essa palhaçada que está na cabeça do eleitorado do Bolsonaro, isso é a crença do próprio Bolsonaro. Ou seja, ali existe uma pessoa que sempre esteve na política, mas nunca conseguiu aprender nada dentro da política. E uma forma muito interessante da gente perceber o Bolsonaro é olhando para o Tiririca. Olha, o Tiririca sempre foi eleito com muitos votos, mas isso não significa que o Tiririca seja o cara mais preparado, seja um cara inteligente, mas o Tiririca é um bobão dentro da política. E como um bobão dentro da política, ele é conduzido uma hora para um lado, outra hora para o outro, uma hora para um lado, outra hora para o outro. Isso é o Tiririca. Agora, quando a gente pensa no Bolsonaro, eu penso, olha, ele não é um completamente bobão, super estratégico, sabe ganhar votos, sempre soube, porque sempre foi eleito, agora soube ganhar votos para presidente, mas tem um buraco dentro da cabeça dele, e esse buraco de informação aí foi ocupado pela ideologia liberal. Agora, quando eu olho o Sérgio Moro, não. Eu olho o Sérgio Moro da forma completamente oposta. Eu vejo o Sérgio Moro como sendo, primeiro, um camarada que é muito capacitado intelectualmente. Então eu não vejo o Sérgio Moro, igual as pessoas gostam de fazer piada com Conge. Será que realmente ele fez mestrado e doutorado? Quando eu vejo o Sérgio Moro tendo feito mestrado e doutorado em 3 anos, eu não vejo fraude. Eu vejo genialidade. É diferente. Quando eu vejo que o Sérgio Moro conseguiu fazer tudo isso que ele fez em pouco tempo, eu não vejo ali um cara que deu tombo nas universidades ou que comprou o diploma. Não, muito pelo contrário. Eu vejo um cara muito inteligente, muito capaz, que conseguiu aprender muitas coisas muito rápido, um cara muito dedicado. E como sendo um cara extremamente inteligente e usando essa inteligência contra o povo brasileiro, eu vejo ele como a pior desgraça que pode existir para um povo. A pior desgraça, que é um gênio que utiliza a genialidade contra o seu próprio país, um gênio que utiliza a genialidade contra o seu próprio povo, é um gênio do mal. Então, de um lado, eu vejo uma pessoa sem conhecimentos, que fez de tudo para chegar ao poder e hoje está lá porque não consegue, de forma alguma, sair daquelas amarras, que é o Bolsonaro. É um cara que está totalmente preso às igrejas evangélicas, é um cara que está preso ao que colocou ele ao poder, então hoje ele tem que obedecer, porque ele não tem inteligência para sair daquilo. Porque várias vezes o Bolsonaro deu pitaco de desobedecer ao poder financeiro e toma pancada. Na hora que ele dava um pitaco contra o poder financeiro, pancada. É caso Queiroz, é caso disso, é caso daquilo, né? Assim que ele tentava governar para o povo, ou seja, eu vejo no Bolsonaro, me desculpem, porque entre nós aqui não tem obviamente ninguém que gosta do Bolsonaro, mas uma coisa eu consigo ver no Bolsonaro que as pessoas às vezes não conseguem ver. Eu vejo no Bolsonaro vontades de fazer algo melhor para o país. Apesar de toda a idiotice, apesar de toda a falta de conhecimento, eu vejo no Bolsonaro um cara que, se tivesse o conhecimento e tivesse condições, ia tentar fazer bem feito para calar a boca de todo mundo. Eu consigo ver isso. Se ele tivesse condições, ele passaria a perna no Trump, passaria a perna em Israel e governaria para o povo. Ele não tem condições, ele está totalmente preso. Por quê? Se ele perde o apoio dos Estados Unidos, ele cai no Brasil. Um dos motivos do Bolsonaro estar em pé no Brasil hoje é porque ele fez um contrato de vassalagem
com os Estados Unidos, e hoje o Brasil, o Bolsonaro é vassalo dos Estados Unidos, que dão segurança para ele contra as Forças Armadas brasileiras. Então, existe uma possibilidade, ainda que distante, do Bolsonaro fazer alguma coisa boa, se ele tivesse um apoio e se ele conseguisse derrubar esse esquema da dominação de forma. Agora, quando eu vejo o Moro, não. Quando eu vejo o Moro, eu vejo uma pessoa extremamente capacitada, eu vejo uma pessoa que tem toda a inteligência suficiente para perceber tudo o que está acontecendo, eu vejo uma pessoa que conseguiu controlar o Ministério Público, uma pessoa que conseguiu controlar a imprensa, uma pessoa que conseguiu controlar a opinião pública, uma pessoa que foi jogando e conseguiu controlar absolutamente tudo dentro do Brasil para criar uma percepção de que ele é um herói. E essa percepção de que ele é o herói conseguiu realmente conquistar idiotas, igual a gente vê aqui. Vantir de Lara, um estúpido que acha que realmente ele tem que ficar brigando contra um comunicador que está aqui falando de soberania nacional, me chamando de petista, falando chora petista. Ou seja, o cara conseguiu criar dentro de um país que era soberano, que tinha uma economia muito grande, que tinha indústria, ele conseguiu criar uma massa de estúpidos contra o próprio país. Então, o Sérgio Moro, ele é uma pessoa extremamente capacitada, sendo utilizada pelos Estados Unidos para destruir o Brasil. E quanto mais capacitada é a pessoa, mais ela consegue, obviamente, atingir seus objetivos. Então, quando eu vejo entre Moro e Dallagnol, eu não consigo ter dúvidas de que, olha, a solução do problema do Brasil começa pela derrubada do maior de todos os problemas que a gente teve até hoje, a reputação do Sérgio Moro. Eu nem falo o Sérgio Moro pode continuar andando para um lado e para o outro na rua, não faz diferença nenhuma, mas desde que desmascarado. É preciso deixar bem claro para a sociedade que a finalidade do Sérgio Moro foi acabar com a economia. A desculpa de luta contra a corrupção, ela continua até hoje. É a mesma desculpa que sustenta o governo Moro, sustenta o governo Bolsonaro, sustenta a Lava Jato, é a mesma desculpa de sempre. E eu tô vendo que normalmente a galera, né, tem gente que realmente tem coisas que realmente são difíceis. Eu vejo que Eliane Márcia que fala, tem hora que o Léo fala coisas que não tem nada a ver. Tem coisas que são difíceis, Eliane, porque é o seguinte, às vezes eu fico tentando refletir sobre o meu passado, Eliane Márcia, e eu tenho um passado de aprender, com a pessoa aquilo que ela tem para ensinar. Eu me lembro que alguns conselhos relacionados à vida, né, essas coisas assim, a postura na vida, eu tive com uma pessoa que na época era morador de rua. Então, esse moço que era morador de rua, eu não sei nem se é vivo, eu acho que hoje não deve ser vivo mais, ninguém dava atenção para ele tinha vindo de outra cidade e na época eu tinha uma banda de rock, depois dos ensaios a gente parava para conversar no meio da rua, ficava conversando um certo tempo, planejando as coisas, e um certo dia nós paramos para conversar com esse senhor e um dos maiores presentes que meu pai me deu, sem dúvidas, foi o ensinamento de respeitar todos com dignidade, não é porque aquele senhor estava morando na rua que ele fosse inferior a qualquer um. Então, eu sempre tive essa tendência de dar atenção. No momento que aquele senhor começou a conversar, ele entrou no nosso assunto da banda e ele trouxe, um senhor que estava morando na rua, cheirando mal, ele trouxe para nós informações administrativas que eu só fui aprender depois no bacharelado em administração. No momento ele pontuou vários detalhes, olha, eu vi que vocês falaram isso, se vocês continuarem dessa forma, isso vai acontecer no futuro, isso tem que ser assim. Ele falou mais ou menos 15 minutos, ele deu pra gente uma aula de 15 minutos de vários pontos falhos que a gente tinha na administração, a gente tinha lá 16, 17 anos, pontos falhos que a gente tinha na administração da banda. E a partir daquele momento eu percebi que não existe ninguém nesse mundo que não tenha nada para oferecer. E é muito difícil a gente imaginar que aquele no qual a gente deposita a imagem de ser o nosso maior inimigo, pode não ser o nosso maior inimigo. Bolsonaro não é nosso maior inimigo. Bolsonaro é massa de manobra, assim como os seus eleitores são massa de manobra. A diferença é que o discursozinho do Bolsonaro, o Bolsonaro apareceu como um grande ator, e ele foi escolhido por isso. Benedito José Bernal, o dente que se livrou de Bolsonaro está bem melhor agora. Avise o povo aí. Benedito José Bernal, obrigado, Benedito. Cláudia Silva,
Eu, de novo, para acabar com a Lava Jato, qual seria a autoridade? Não existe, estão acima da lei, de quem cobrar esta impunidade. Quero entender melhor. Cláudia, eu vou falar sobre isso. Boa. Então, eu aprendi com aquele senhor que deu pra gente uma palestra gratuita, a partir de uma avaliação do que a gente estava conversando, que todas as pessoas são merecedoras de atenção. Aquele senhor, ele tinha sido encarregado, me parece que da Uzi Minas. No momento que ele teve uma perda na família, me parece que ele sofreu um acidente, mulher e filhos morreram, ele enfiou nas bebidas, e a gente estava olhando para o chão e vendo uma pessoa que há poucos anos atrás, antes de entrar nessa desgraça, ganhava aí coisa de 50 salários mínimos. Aquela pessoa estava ali no chão e por isso a tendência natural era achar que aquela pessoa não era nada, mas era um cara super inteligente. E quando eu percebo vocês com essa revolta contra o Bolsonaro, tentando ver só coisas ruins no Bolsonaro, isso é natural, porque é muito difícil você conviver com uma árvore que só deu frutos estragados durante todo o tempo, e essa árvore que só deu frutos estragados de uma hora para outra, essa árvore ter a possibilidade de dar pelo menos um fruto que presta. Mas eu gostaria que vocês pensassem no Bolsonaro como sendo uma versão, e olha, isso que eu chamo a atenção para vocês nesse momento é para reflexão. Ninguém aqui tem que gostar do Bolsonaro, não. Eu tô chamando a atenção para vocês de como o Moro é pior do que o Bolsonaro, e não que o Bolsonaro é bom. Agora, vejam o que é, gente. Nesse momento a gente precisa refletir sobre isso, e eu vou trazer para vocês como o Bolsonaro é a versão antiga da Tabata. O Bolsonaro passou por um processo de tabatização. E eu vou achar um negócio aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho um pedacinho de uma coisa aqui. Que é um vídeo antigo do Bolsonaro. E eu não sei se vai ser... Eu não sei se esse vídeo, se eu vou conseguir encontrar a parte que eu gostaria de mostrar para vocês como o Bolsonaro era esquerdista. Mas vamos lá, vamos ver se vai rodar. Vamos lá. Da CPI do narcotráfico. Entrei lá sem querer nela. Estava uma sessão secreta. Estava ouvindo aquele coronel que está aí envolvido, ali, que teria colocado a mala aqui no avião para ir para fora. Estava lá, quando logo cheguei, o Turminha deu um tapa na mesa, né? Perguntou para ele, qual é o brigadeiro que o senhor está escondendo? Acabou ali o depoimento do coronel. O Turminha não pode fazer. Bom, eu vou tentar achar aqui a parte que ele fala que tem que matar o Fernando Henrique por causa da Vale. Quem não conseguiu, esse vídeo é muito grande. Esse vídeo é muito grande mesmo. E como ele é um vídeo muito grande, fica difícil eu rodar o vídeo todo aqui. Esse pedaço aqui é o que ele fala que quer matar 30 mil. Ah, é esse mesmo que ele fala. Aquilo é falta de caráter. Falta de caráter. E daí o Moroni Toga perguntou, por que você não veio com advogado? Ele falou, eu não veio com advogado porque não tenho como contratar advogado. Não estou defendendo o coronel, não. Mas o Chico Lopes é também diferente. Ninguém deu tapa na mesa para o Chico Lopes abrir a boca. Meu coronel puxou o contra-cheque dele, R$3.500 por mês, 5 filhos. Não estou defendendo o coronel, por favor. Não, o coronel da aeronáutica não tem como contratar um advogado para defendê-lo. Agora, ele é tratado como bandido, chega lá pré-julgado. Você não acha que a CPI tem esse papel? E às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém depor no Congresso Nacional. É o seguinte, olha lá. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Só no Carnaval de São Paulo, 20 anos de regime militar. Só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
A CPI não vai... Pessoal, olha só, o que o Bolsonaro está falando, quando a gente traz para um elemento atual, vejam bem, por que eu estou falando com vocês que o Bolsonaro passou por um processo de tabatização? E esse processo de tabatização é quando uma pessoa tem uma ideologia, essa pessoa está dentro de uma ideologia mais nacionalista e ela parte para o liberalismo porque ela percebe que é muito mais fácil viver dentro do liberalismo. O Bolsonaro, nesse momento, ele estava revoltado com o antinacionalismo. Por exemplo, depois, quem tiver a paciência de escutar essa entrevista inteira, vocês vão perceber que o Bolsonaro fala em matar o Fernando Henrique por causa da venda da Vale. Hoje o Bolsonaro quer vender tudo. O Bolsonaro, nessa entrevista, ele elogia o regime chavista. Por quê? Porque é um regime nacionalista contra a dominação dos americanos. Hoje os Estados Unidos está com os americanos. Então o que eu digo para vocês é que nós, quando a gente vai avaliar esse processo de tabatização, esse processo do cara ter conseguido entrar na política e de uma hora para outra ele vai saindo de um lado e passa para o outro, é uma coisa que acontece naturalmente com muitos políticos. A Tabata falou de uma forma, digamos que... Ela fez isso de uma forma muito rápida, né? E as pessoas se assustaram. Mas não, a Tabata não é a primeira a fazer isso, não. O Bolsonaro, ele chegou ao poder, não é defendendo, a primeira vez que ele chegou à política, não foi defendendo empresários, não. O Bolsonaro não chegou à Câmara dos Deputados falando que as pessoas tinham que escolher entre direitos ou trabalho, de forma alguma. O Bolsonaro, ele começou a carreira política dele sendo um camarada nacionalista, ele nunca teve ele nunca teve uma coerência democrática, porque a loucura dele sempre foi baseada nessa coisa aí de tortura, matar, fazer acontecer. Ele sempre foi muito radical. Esse radicalismo dele, no entanto, nessa época, era um radicalismo contra o inimigo. Lembrem-se, ele pede para fuzilar, ele pede para matar o Fernando Henrique. Por quê? Porque o Fernando Henrique entregou a Vale. Nesse momento, ele tentava imitar o Enéas. O que aconteceu? O Bolsonaro é talvez uma versão de Tabata que a gente precisa considerar, que o Bolsonaro ele só chegou à presidência da República porque ele passou por esse processo de tabatização. A Tabata sabe disso, a Tabata não é boba. A Tabata sabe que se ela ficar do lado da esquerda, ela pode ser presa. Se ela fizer o que o Bolsonaro fez, se ela passar por esse processo de tabatização ou bolsonarização, porque ele foi bem antes, se ela passa por esse processo de bolsonarização e sai de um político que antes defendia a morte do Fernando Henrique por causa das privatizações e vira um político que hoje luta por privatizações, se ela sai de um político que antes defendia o regime chavista e agora passa para um político que defende o regime Trump, obviamente ela tem muito mais chances de ser presidenta da República e obviamente se ela tiver apoiada pelo Lehman e pelo Luciano Huck, ela vai ser a senhora presidente da República, porque se tem uma coisa que os liberais não admitem de forma alguma, é uma flexão da palavra presidente de modo a diminuir a ideia de que para ser presidente tem que ser homem, né? Então assim, não pode ser presidenta, tem que ser presidente. Mas vamos cair na real. O Sérgio Moro, ele não chegou a destruir a economia do Brasil sem querer. Ele foi contratado para isso. O Bolsonaro, essa ânsia dele por poder, fez com que ele se tornasse agora um patinho nas mãos do próprio Sérgio Moro. A única coisa que fez o Sérgio Moro se perder no meio dessa brincadeira foi o vazamento, porque o Sérgio Moro estava controlando o Bolsonaro na maior tranquilidade. Hoje o Sérgio Moro está mais ou menos equilibrado com o Bolsonaro, mas o Sérgio Moro estava mandando no Bolsonaro, o Sérgio Moro estava mandando no Congresso, gente. Olha, no momento que o Maia respondeu o Sérgio Moro de uma forma que o Sérgio Moro não gostou, o Sérgio Moro botou o sogro do Maia na cadeia. Pra vocês terem uma ideia de onde chegou a política brasileira. O cara pilotou para colocar o sogro do presidente da Câmara dos Deputados na cadeia, porque o presidente da Câmara dos Deputados falou uma coisa que ele não gostou. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é uma coisa, assim, completamente acima de qualquer limite.
Esse cara chegou num nível de poder dentro do Brasil que a gente pode dizer que a gente estava vivendo algo muito semelhante a uma monarquia ditatorial do Sérgio Moro no país. Ué. O cara estava controlando o poder coercitivo do Estado todo a seu favor. Ele saiu de juiz de direito, passou a ministro da Justiça e continuou controlando juízes de direito. É uma coisa estranhérrima. Deixa eu agradecer... Luiz Gustavo Marques, Bolsonaro votou contra todas as reformas de Previdência quando era deputado. Agora ele passou pelo processo de tabatização. Luiz Gustavo Marques, obrigado, Luiz Gustavo. O Bolsonaro antes, ele já tinha virado para esse lado liberal, no entanto ele votava contra as reformas da Previdência só para votar contra o governo, né? Porque o Bolsonaro ele nunca avaliou os projetos. Ele sempre esteve contra os projetos do governo só para fazer oposição. É uma coisa que a gente precisa, obviamente, raciocinar, essa atuação, às vezes, estúpida dos parlamentares de fazerem oposição só por fazerem, né? E muito obrigado, Karina Alves. E aí, o Ronilton de Jesus Gomes pergunta, por que você fala tantas mentiras? Olha, Ronilton de Jesus Gomes, a mentira caracteriza-se por uma incompatibilidade com os fatos que realmente aconteceram. E uma forma muito interessante de você me ajudar a parar de falar mentira é dando um exemplo do momento que eu falei alguma coisa que não aconteceu. Então, por exemplo, se você manda uma outra mensagem do tipo, você falou mentira no momento em que você disse que o Bolsonaro queria a morte do Fernando Henrique e ainda colocou um vídeo mostrando isso. É mentira porque aquele vídeo foi montado pelos comunistas para incriminar o Bolsonaro. Traz pra gente. Eu gosto que as pessoas falam que eu falo mentira, né? Apesar de eu não ter formado em Harvard, eu tento fazer um trabalho bem compatível com aquilo que eu aprendi na universidade. E eu te peço, Romilton, dá uma força para mim, me ajuda a parar de falar mentira, traga para mim um momento dentro do qual eu falei algo que você considera que é mentira, e a partir dessa ajuda sua eu posso até parar de falar mentira. No lugar de te explicar o porquê eu falo tantas mentiras, no momento que você trouxer uma mentira que eu tenha falado, eu possa pedir desculpas, retificar essa mentira e, quem sabe, parar de falar mentiras. Muito obrigado pela sua ajuda nesse sentido. Deixa eu passar aqui para o lado de cá. Benedito José Bernal. Digite no Google, Bolsonaro confessando que votou no Lula. Bolsonaro chama Lula de companheiro. É tudo política, pessoal. É tudo política. Só que o detalhe é o seguinte, as pessoas, o que a gente precisa ter em mente nesse momento é que determinadas coisas as pessoas fazem por falta de conhecimento. Por exemplo, na hora que esse colega trouxe, por que você fala tantas mentiras? Por que ele acha que eu falo mentira? Porque ele deseja que o que está na cabeça dele seja verdade. E quando eu falo alguma coisa diferente daquilo que ele gostaria que eu dissesse, ele entende que é mentira, mas ele não sabe por que é mentira. Na política é tudo assim, né? As pessoas vão conduzindo a coisa para um lado, conduzindo as coisas para o outro. Mas o Sérgio Moro não. O Sérgio Moro é um acadêmico, é um cara que estudou, e é um cara muito acima da média intelectual, e ele decidiu usar todo esse conhecimento dele para o mal. Vocês lembram daquela frase do Homem-Aranha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O cara pode usar grandes poderes para ser do mal. Não é assim que acontece em todos os episódios? Gente, olha, o Batman só é grande porque ele tem que confrontar o Coringa, que também é grande. A grande realidade é essa. O vilão também é grande. O grande vilão que a gente tem hoje no Brasil, o vilão que está destruindo a economia brasileira, ele tem que ser algo grande. O Sérgio Moro não podia ser simplesmente um idiota, senão ele não estaria conseguindo fazer todo esse estrago. Tem que ser um cara realmente significativo, porque senão não faria um estrago desse. O Kim Kataguiri, ele conseguiu apodrecer a mente de vários jovens brasileiros. Será que faz sentido a gente olhar para o Kim Kataguiri e achar que é só um pequeno idiota? Não! O cara é um gênio! O cara é muito acima da média, o cara é um gênio para a idade dele, só que ele decidiu usar a genialidade dele para o lado liberal, porque é um lado que paga muito mais. É lindo quando ele vira e fala, o meu pai era um metalúrgico. O pai dele era um metalúrgico, mas dono das empresas. O pai dele não era um metalúrgico como o Lula, que estava trabalhando lá no torno e cortou o dedo. Não, o pai dele é um metalúrgico que empregava uma pessoa como o Lula. Então, assim, a genialidade desses caras é muito grande. Deixa eu agradecer aqui o Aleph. Léo, o que Glenn faz é
Limited Hangout, você confia nele? Olha, eu confio, só que é o seguinte, eu jamais diria que o Glenn é um camarada que tá... O Glenn não está nessa brincadeira necessariamente para, digamos que só fazer o bem. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que da mesma forma que o Deltan estava perseguindo o ex-presidente Lula, porque tinha os interesses pessoais dele, né? O Deltan, o Sérgio Moro, então tá aqui, ó. Quem quiser achar que é mentira, que acha, eu já tô sem paciência para lidar com o retardado. Deltan estava correndo atrás de continuar perseguindo o ex-presidente Lula por causa de grana, simples assim. Já enquanto o Sérgio Moro, vários interesses conectados aí, como por exemplo, chegar ao STF, e obviamente tem os negócios dele com os Estados Unidos. Quando eu penso no Glenn, eu não consigo pensar no Glenn como sendo hipócrita, mas eu penso no Glenn como sendo um outro gênio que está nessa brincadeira. Ele não estaria enfrentando tudo e todos à toa. Qual que é o interesse do Glenn? Eu não sei. Qual que seria o interesse do Glenn nessa julgada? Né? O Glenn, se ele fizer uma naturalização e se tornar um cidadão brasileiro, ele já está garantido no Congresso. É só candidatar que ele, obviamente, vai ser eleito. Será que é um interesse político? Né? Sabemos que ele, naturalizado, tem determinados cargos que ele pode ocupar, determinados cargos que ele não pode ocupar. Há pessoas, inclusive, é um ponto de vista, me parece que esse é o ponto de vista do duplo expresso, que eu chamo carinhosamente de duplo Aécio, de que o Glenn estaria fazendo isso para rifar o Sérgio Moro e proteger os Estados Unidos. Por quê? A coisa está saindo tanto do controle que está ficando bem clara a participação dos Estados Unidos nessa brincadeira. Então, o Glenn pode ter sido contratado, não estou endossando isso não, estou trazendo para vocês qual que é a visão de algumas pessoas, e essa é a visão, me parece, do duplo expresso. Seria o Glenn agora responsável por colocar toda a culpa sobre o Sérgio Moro para tirar os Estados Unidos dessa história? Realmente o Glenn não toca muito no assunto da participação dos Estados Unidos. A gente tem no 247 o Brian Mier, que é um jornalista dos Estados Unidos, que ele deixa clara a participação dos Estados Unidos em tudo que está acontecendo. Talvez tenha acontecido algum momento em que o Glenn tenha citado a participação direta dos Estados Unidos influenciando a Lava Jato, mas eu não vi. Então, dentro desse fato, da gente ter certeza que os Estados Unidos estão envolvidos, mas o Glenn não toca no assunto dos Estados Unidos, não coloca nada dos Estados Unidos, pode ser que o Glenn esteja com essa intenção, exatamente. Olha, vamos imaginar agora a versão do duplo expresso e vamos imaginar que essa seja a versão correta. O Glenn estaria fazendo essas reportagens a mando dos Estados Unidos para conduzir toda a culpa da destruição do Brasil diretamente para o Sérgio Moro. Para quê? Para tirar os Estados Unidos dessa brincadeira. Porque se espalha no Brasil a notícia de que toda a desgraça econômica que aconteceu no Brasil foi causada pelos Estados Unidos para comprar o pré-sal, a gente vai ter uma coisa que aí é praticamente impossível dos Estados Unidos continuarem influenciando o Brasil, que é um ódio, um anti-americanismo dentro de todo o Brasil, e a partir do momento que tiver um anti-americanismo dentro do Brasil, a gente pode comparar com o que eles fizeram a respeito de Cuba, né? Para poder criticar e falar que algo está errado, é só falar vai para Cuba. Então, se o anti-americanismo se espalha no Brasil, a gente vira e fala, ah, não, esse cara está querendo entregar o Brasil para os Estados Unidos, aí automaticamente o cara já está liquidado. Então, essa é uma possibilidade também de que o Glenn estaria conduzindo os vazamentos para proteger os Estados Unidos. Essa é uma das teorias. Essa é a teoria trazida pelo duplo expresso. E o Luiz Alberto Santos, não queria o Glenn outro Pulitzer? Olha, pode ser. É muito difícil entender qual que é a intenção do Glenn nessa brincadeira. É muito difícil, mas uma coisa é certa, ele está liberando o material. E o ritmo que ele está liberando é o ritmo interessante. Agora, o material que ele está liberando é, sem dúvidas, um material que está sendo liberado de uma forma controlada. Pode ser que ele esteja protegendo alguém nesse contexto, pode ser que ele esteja conduzindo somente para que algumas personalidades sejam incriminadas. Claro que sim, ele tem os interesses dele. O mais importante eu acredito que o Glenn tenha interesses pessoais, eu acredito na teoria trazida
é uma teoria que, obviamente, qualquer um pensaria, mas eu gosto de dizer que ela foi trazida, ao meu ver, primeiramente pelo Duplo Expresso, que o Glenn estaria controlando isso para poder sumir com a participação do Deep State americano de toda a destruição do Brasil. Eu concordo com essa teoria. Eu concordo. Tanto é que, se vocês perceberem que o Glenn, ele faz uma divulgação, ele sempre faz divulgação de parceiros, mas ele não faz divulgação dos parceiros que criticam os Estados Unidos como participantes da Operação Lava Jato. E a gente tem dentro da esquerda pessoas que lutam para dizer que os Estados Unidos não estão envolvidos na Operação Lava Jato. A gente sabe disso. Essas pessoas que lutam para dizer que os Estados Unidos não estão envolvidos na Operação Lava Jato, eles crescem muito mais do que as pessoas que colocam os Estados Unidos como sendo participantes da Operação Lava Jato. Por exemplo, a gente tem hoje alguns canais de esquerda que cresceram de uma vez só. Mas, em contrapartida, quando a gente presta atenção no trabalho do próprio Duplo Expresso, que eu estou comentando aqui hoje, é um canal que não cresce. Será que não seria por causa de tocar constantemente nessa participação dos Estados Unidos? Será que eles não teriam aí um boicote do algoritmo para eles não alcançarem ninguém, porque eles estão falando determinadas coisas que incomodam? Então, é tudo muito complexo para a gente descobrir. Uma coisa eu te falo, eu confio que ele está liberando material para resolver o problema maior que a gente tem nesse momento. O resto a gente vê o que acontece depois. O mais importante nesse momento é a queda do Sérgio Moro. Ao meu ver, é isso. Se o Sérgio Moro cai, o resto vai acontecendo aos poucos. O resto vai caindo junto. O que eu penso é isso. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Benedito José Bernal. Se é ilegal o procurador público das palestras remuneradas, foram 33 patrocinadores e testemunhas. A esquerda precisa exigir quebra de sigilo bancário de Dallagnol, do Deltan Dallagnol e da mulher. Mas, Benedito José Bernal, a esquerda não consegue exigir nada, coitadinha. Lu Livre. O Moro não é tão inteligente, é patrocinado pelo mal. Você falou anteriormente que o Dallagnol precisaria fazer delação, senão receberia mais vazamentos. Tá aí. O que eu tenho percebido é que o Glenn tem jogado dessa forma, e você falou uma coisa interessante, até para conectar. Parece que a intenção do Glenn é realmente derrubar o Sérgio Moro. E o que o Glenn está fazendo, tanto é que vários veículos entraram na brincadeira. O que eu vejo a Veja com certeza participou disso. E nesse momento eu vejo a Veja participando contra o Sérgio Moro, porque é mais ou menos assim, olha, ou vocês participam contra o Sérgio Moro ou os vazamentos contra vocês vão aparecer. Então, o único que não, que eu vejo aí, que não tem jeito de colocar na brincadeira, porque ele é um dos protagonistas, não tem como você fazer uma delação premiada se você é o chefão do crime organizado, é a Rede Globo. Então, eu acho que o único veículo que não tem condições de ser blindado aí é a Rede Globo, porque a Rede Globo fez a coisa acontecer, mas o resto, aos poucos, vai participando aí com o próprio, com o Glenn, e isso vai derrubando as coisas. Shirley Barrios, o Glenn não seria uma pessoa íntegra, simplesmente? Olha, Shirley, o que acontece na prática é que a gente tem visto pouquíssimas pessoas íntegras simplesmente dando a cara para bater a troco de resolver os problemas. O que levaria o Glenn a bater de frente com tudo e com todos somente pela integridade? Eu acho que não. Vamos concordar que esses vazamentos eles trazem uma remuneração muito grande, porque está tudo bombando, Então, enfim, tem a parte financeira também, ela é alcançada, mas sei lá, é muito complicado. Quando eu vejo, por exemplo, que o Glenn protege, e eu volto a dizer, essa teoria foi trazida pelo Duplo Expresso logo no início, o Glenn protege de muitas formas a participação dos Estados Unidos. Ele protege muito. Ele protege não divulgando, ele protege ocultando as pessoas que divulgam isso. E quando eu percebo isso, eu vejo que, olha, pode fazer algum sentido. Mas são coisas que, lógico, são especulações. Obrigado, Shirley Barros. Fabrício Domingues Ferreira. Acho muito difícil a possibilidade de brasileiro sentir raiva de norte-americano. Idolatramos eles desde a Segunda Guerra Mundial. Fabrício Domingues Ferreira. Fabrício, mas a gente ainda
não viu um pai de família ver um filho passar fome sabendo que a culpa foi dos Estados Unidos, né? Isso a gente não viu ainda não. Então é possível fazer um trabalho de recuperação da mente do povo. Então eu acho que é isso que os Estados Unidos não querem. Esse sentimento antinacionalista causando aí uma possibilidade de reverter o resultado das urnas a favor de qualquer presidente que seja anti-americano. E até uma coisa pior, uma medida extremamente drástica, do tipo parar de ter relações com os Estados Unidos. Fabrício Domingos Ferreira: acredito que o único povo da América Latina que pode vir a ter ódio dos americanos é o argentino, que possui mais afinidades com a Europa. Fabrício Domingos Ferreira. Então, Fabrício, eu não sou a favor de ter ódio dos americanos, não, de forma alguma. Eu sou a favor de que o povo brasileiro tenha consciência. Por exemplo, o povo chinês não tem ódio do povo americano, mas o povo chinês tem consciência que os Estados Unidos não estão ali para ajudar a China. O povo chinês sabe disso. O povo brasileiro, ele é composto por uma fatia da população tão alienada, né? A fatia dos eleitores do Bolsonaro alienados acha mesmo que os Estados Unidos querem transformar o Brasil num país próspero. É esse tipo de coisa que eu acho que é absurda, mas ter ódio dos Estados Unidos também é uma coisa que eu não sei se isso é necessário. O que eu falei é que pode ser que o Glenn esteja ocultando a participação dos Estados Unidos para que não aconteça um ódio contra os Estados Unidos. O motivo dele ocultar essa participação pode ser isso. E eu volto a dizer, tem pessoas da esquerda que, sem ganhar nada com isso, brigam contra a participação dos Estados Unidos. Nós temos comunicadores da esquerda que ficam lutando desesperadamente para falar que a participação dos Estados Unidos é uma teoria da conspiração. Para quê? Né? Então, assim, tem alguma coisa errada por aí. Se fica muito clara o interesse geopolítico, os Estados Unidos fizeram a espionagem contra a Dilma, tudo está muito claro, e mesmo assim temos pessoas lutando contra isso. Por que essas pessoas estariam lutando contra isso? É isso que me assusta. Eliane Márcia: não acho difícil de entender, não. Ele mora aqui, é cidadão brasileiro, tem família aqui, é isso que ele falou, que defende na última audiência. Eliane Márcia: eu não sabia dessa condição de cidadão brasileiro dele não, Eliane Márcia. Se ele já é cidadão brasileiro, porque existe uma diferença entre ele, por causa do casamento, ele ter o direito de estar no Brasil com visto e ele ter feito já o processo de naturalização. Se ele já fez o processo de naturalização, ele pode ter até interesse político. Ele pode ser deputado, pode ser senador. Tem limitações, como, por exemplo, um naturalizado, ele não pode ser, por exemplo, o presidente da Câmara, porque ele não pode entrar na linha sucessória, mas ser um parlamentar ele pode. Elizabeth Tori: se o Deep State americano faz milhões acreditarem em coisas contra todas as evidências, por que temeria a opinião pública? Glenn recebeu os dados e os publica porque é jornalista, não foi atrás disso. Elizabeth Tori: sim, Elizabeth, eu não tô... A conversa começou, Elizabeth, a partir de uma pessoa que fez uma reflexão de qual motivo que levaria o Glenn a fazer tudo isso. E a partir da reflexão da pessoa, eu trouxe várias teorias. E eu trouxe aqui uma teoria, que é a teoria trazida pelo Duplo Expresso, de que o Glenn estaria agora rifando o Sérgio Moro para proteger o Deep State americano. E eu ainda falei, essa é uma teoria do Duplo Expresso, mas o fato de eu trazer várias teorias, Elizabeth, não significa necessariamente que eu endosse essas teorias. Eu acho que o Glenn pode ter interesse político, ele pode ter ficado realmente revoltado com o que aconteceu, mas ele pode ter o interesse também de ser um super solucionador do problema, como ele trouxe o caso Snowden. Ele pode querer um outro prêmio, isso é natural, mas eu trouxe várias teorias, eu não estou endossando essas teorias. Deixa eu agradecer aqui. Se você tivesse morado nos Estados Unidos ou na Europa por muito tempo, você entenderia porque muita gente faz sim sacrifícios pessoais por princípios. É estranho ver ter 21081, porque eu morei na Europa por muito tempo, e olha, foi muito tempo, a ponto que eu me formei em política e economia na Europa, sou cidadão europeu, e eu entendo que as pessoas fazem coisas por princípios. O detalhe é que eu estou trazendo uma reflexão a partir de uma reflexão de uma outra pessoa, se o Glenn não teria segundas intenções, entendeu, VT? Muito obrigado pela participação e seja bem-vindo aqui à página ao canal Leonardo Estopa. O que a gente faz normalmente, principalmente nos domingos, porque no domingo não tem Câmara dos Deputados, não tem Senado, não tem muitas decisões do STF, né? Só
tem o STF de plantão, o que a gente faz no domingo é refletir essas teorias conspiratórias. E eu tenho sempre dado um apoio muito grande ao trabalho do Glenn, mas hoje chegou um pedido de reflexão. Será que o Glenn não teria segundas intenções? Essa foi a provocação que me motivou a trazer essas teorias, VT. Não foi porque eu acredito que o Glenn seria um crápula, não. Eu até te convido, esse programa ele fica disponibilizado, eu te convido a voltar um pouquinho e voltar desde o início dessa reflexão, porque algumas pessoas aqui acabaram entendendo que eu estou, né, principalmente que as pessoas vão chegando aos poucos, algumas pessoas talvez tenham entendido que eu estou fazendo um trabalho anti-Glenn aqui, não foi. Há uns 15 minutos atrás, uma pessoa fez uma provocação. Será que o Glenn não teria segundas intenções? E seria por causa dessas segundas intenções que ele estaria conduzindo as coisas dessa forma, né? A pessoa falou até um limited hangout. Eu falei, não, olha, tem várias teorias. Tem gente que acredita que ele estaria controlando os vazamentos para atingir o Sérgio Moro e proteger os Estados Unidos. Essa é a teoria do duplo expresso. Mas se você, VT, se você procurar o meu trabalho desde o primeiro vazamento até hoje, o que eu tenho falado é o seguinte, olha, ninguém sabe porque coração dos outros é terra que ninguém pisa, ninguém sabe as intenções do Glenn, mas o que ele está fazendo é maravilhoso, então vamos todos dar apoio a ele. O meu Twitter de ontem foi, inclusive, no sentido de chamar as pessoas para se revoltarem contra as agressões contra o Glenn de forma diferente. No lugar de você ficar com raiva, criticando o agressor, publique o material dele, que vai doer muito mais no agressor, que tenta calar uma voz, se você multiplicar essa voz. Então, VT, eu morei na Europa e morei muito tempo, morei 5 anos na Inglaterra, para você ter uma ideia, morei um tempo na Itália, inclusive eu me formei na Inglaterra, fiz 2 cursos na Inglaterra e eu sei muito bem como são essas coisas fora do Brasil. O que eu estou querendo te dizer é que aqui a gente faz reflexões, inclusive reflexões a partir de coisas que eu não endosso, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. E deixa eu trazer a Luísa aqui, porque hoje é domingo, eu falei com a Jennifer. Ontem o pessoal estava cobrando a participação da Luísa. E agora a Luísa, ela tá extremamente esperta. Ela já chega, já olha para um lado, já olha para o outro, já começa a participar, já começa a socar o teclado. Então, ela vai durar 5 segundos aqui antes de socar o teclado. Olha lá. Luísa, dá tchau pro pessoal. Dá tchau pro pessoal, Luísa. Acho que ela não sabe ainda dar tchau, não. Agora ela empolgou. Olha lá pro povo. Dá tchauzinho pro povo. Agora ela ficou quietinha, gente. Porque ela tá vendo ela. Ela tá vendo ela no quadrinho. Luísa tá falando já. E olha, eu tenho certeza que ela sabe o que ela tá falando, mas eu não sei. Ela te viu na televisão lá em cima, eu coloquei a live agora. Aí ela parou e começou a conversar com você. Ela já conversa, ela pula, já tá ficando em pé. Então, deixa eu agradecer o mega superchat do amigo aqui. Reginaldo Andrade. Léo, sou engenheiro eletricista como você. Fui colega do Ícaro. Olha, o Ícaro dos eletricitários, que você já entrevistou no 247, advogado, e não saí desse país, ainda porque não tive condições e tenho filhos pequenos, mas a esperança com esse país está praticamente nula. Obrigado, Reginaldo, pelo superchat, pela participação. E foi, coincidentemente, engenharia elétrica que eu fiz na Inglaterra, Reginaldo. E olha, eu trabalhei numa empresa que estava num desespero muito grande atrás de engenheiros eletricistas. Para você ter uma ideia, o meu diploma lá na Inglaterra, ele saiu, e quando foi 3 dias depois que eu coloquei no meu currículo online o diploma de engenheiro eletricista, 3 dias depois eu tinha ligação já, marcando entrevista de emprego. Então, assim, a primeira entrevista de emprego que eu participei, eu já fui contratado. Até o momento em que os bolsominions ligaram para a empresa e fizeram um escarcéu lá. Eles achavam que... Tudo que os bolsominions tentaram fazer contra mim só deu o contrário. Porque os bolsominions, eles achavam que se eles ligassem na empresa, eu ia ficar com medo e ia parar de falar. Eles ligaram na empresa, eu saí da empresa e falei 24 horas por dia, praticamente, contra o sistema dele. Shirley Barrios. Luísa já estava com saudades. Deus abençoe. Obrigado, Shirley. Obrigado, Shirley. Abração. Pessoal, eu vou chegando, vou nessa. Luísa, então encerra aí pro papai. Aperta o botãozinho lá. Agora ela tá olhando pro violão. Eu vou nessa.
Pega a Luísa para eu encerrar aqui. Dá tchau, Luísa. E eu queria agradecer muito vocês pelas participações, mas eu queria pedir para vocês antes, quem ainda não foi inscrito, que se inscreva aí nos canais Leonardo Estopa e Canal do Estopa. Quem tiver no Facebook, eu peço para vocês que curtam, compartilhem. Essa página que está transmitindo no Facebook é uma outra página, porque a página tradicional não pode mais falar sobre política. E eu queria falar com vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho de outras formas. Tem aí as contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Você também pode ajudar meu trabalho com cartão de crédito, porque tem um PayPal anunciado aí nas descrições desse vídeo. Eu agradeço muito mesmo vocês pelas participações. Então, boa semana que iniciou hoje, boa semana para todo mundo aí. E vamos nessa. A coisa tá melhorando bastante. A coisa tá ficando cada vez melhor. Só responde uma coisa ali, ó, de mineiro. Ó. Léo, o que quer dizer uai? Olha, uai... bom, trem é uma palavra, no dicionário mineiro, trem é uma palavra genérica que significa, para quem mexe com informática, o trem significa o asterisco, que substitui absolutamente tudo. O AI surgiu a partir, né, de um bate-papo entre os americanos e os mineiros. Então, um cara dos Estados Unidos que estava começando a aprender o português, me parece, toda coisa que ele não entendia, ele falava why, né, que significa W-H-Y, why. E aí os mineiros acabaram aprendendo com os americanos esse why. Então why significa, para os Estados Unidos é uma coisa, mas aqui em Minas significa uma espécie de tempo para pensar, why só. Interrogação também, né? Uai. Não, why... Ou exclamação. Às vezes você quer exclamar, você vai não sei o que é uai. Não, o why aqui significa, o why aqui é utilizado como sendo um respiro, um final de frase. O why aqui é utilizado para tudo. E o trem é tudo, né? O trem é o asterisco, o trem é tudo. Então você pode pegar esse... Você pega esse trem, você usa esse trem aqui para tampar esse outro trem e usa esse trem aqui para escrever em cima de um trem. Então, o trem é mais fácil de explicar, porque o trem serve para tudo. Mas agora o why é um treco bem complexo. O why é muito complexo. Como é que é mesmo aquela piada lá do... Mineiro não passa fome nunca? Não, não é isso não. Tem um negócio do... Que é mesmo... Pega os trem e corre lá para aquele negócio lá que as coisas vêm. Oi, Ângela, dando um tchau aqui, um oi aqui. Oi, Ângela, aparecendo aqui. Pessoal, muito obrigado. E então eu volto às 6:30 da tarde com o programa Léo ao Quadrado. Obrigadão.